como que eu, como cristão, vou me envolver com todo esse ferramental barra necessidade barra oportunidade, responsabilidade que o marketing me traz. Ele pode me preparar, ele pode me organizar, ele pode alavancar os processos, aumentar a produtividade. Eu não quero ser pragmatista aqui na minha fala, mas ele pode aumentar a produtividade, a inteligência dos nossos processos enquanto comunicadores do evangelho, enquanto plantadores de igreja ou enquanto igreja presente no bairro, na cidade. Eu já entendi o potencial do marketing nesse sentido, mas eu vejo que a gente começou a lidar agora com uma questão de uma postura de testemunha de Cristo nesse sentido, ao me envolver com essas oportunidades, com a rede social, com a internet, com a comunicação digital, presencial. E aí, Kaique, eu acho que a pergunta que nos fica agora é: eu preciso de uma ética cristã para lidar com o marketing? Por que é importante pensar a ética cristã e o marketing? Respondendo a primeira pergunta, por que a gente precisa, né, de uma ética cristã? Já está pressuposto que precisa, mas por que precisa? Porque quando a gente vai investigar uma ética secular do marketing, uma ética da academia e tudo mais, e é muito curioso porque, da mesma forma, quase não tem nada falando sobre ética nem na esfera secular. Assim, obviamente, tem alguns artigos aqui e ali, um capítulo de livro aqui e ali, mas é muito pouco, dada a seriedade e a importância do assunto. E aí, quando você vai para a ética secular, basicamente, e aqui eu estou sendo bem reducionista, mas só para entender onde eu quero chegar, o que a ética secular vai dizer é: o marketing ele é ético quando ele atende às exigências sociais, ou seja, ele atende à legislação, ele atende ao interesse dos grupos de consumidores, ele não está fazendo nada ilegal. Quando ele não está fazendo nada ilegal, ele é ético. A ética secular entende dessa forma. É um campo neutro. Em certo sentido, é um campo neutro nesse sentido. É um 0 a 0. É um 0 a 0. Se eu não estou fazendo nada de errado, então eu estou fazendo certo. É uma coisa quase que excludente, assim. E eu falei, cara, mas eu acho que isso é insuficiente. E aí, isso é insuficiente porque tem algumas questões que a gente pode entender como não sendo erradas, não sendo ilegais, não sendo crime, por exemplo, mas que não, por exemplo, respeita a dignidade humana, que é tão cara para o cristianismo. Sim. Não respeita a integralidade do ser humano como um ser criado à imagem de Deus. Que se eu paro para pensar que quando eu estou fazendo algo para manipular um indivíduo, e ainda que eu manipule legalmente falando, mas tem alguma técnica, alguma coisa ali para fazer a pessoa se enganar, para fazer ela querer um serviço sem saber muito bem das contrapartidas que isso vai ter para ela, como a gente sempre vê, por exemplo, em telefonia móvel, né, que é sempre uma questão tensa, assim, que você faz um plano e depois vem cobrança que você não sabia que tinha, mas estava lá no contrato que ninguém lê e ninguém te passa para ler também. Eles não estão fazendo nada ilegal. É legal e danoso. Exatamente. E a gente para e pensa, isso é condizente com um outro ser humano, que ele foi criado à imagem e a semelhança de Deus, que é portador da imagem de Deus, ainda que ele não seja um cristão, mas ele porta essa imagem de Deus por ser uma criatura feita pelo próprio Deus. Calvino cita isso, né? Quando eu causo dano ao outro, que é a imagem de Deus, eu estou fazendo um dano ao próprio Deus, né? Exatamente. Então, isso começou a me instigar algumas questões. E falar, cara, não é porque a gente está atendendo a legislação que a gente está agindo de uma forma biblicamente ética. Secularmente pode até ser. Biblicamente não é. E aí então a gente começa então a perceber essas nuances, a gente começa a entender então que a gente está lidando com essa pessoa que tem uma dignidade intrínseca, a qual eu preciso servir e não só buscar os meus próprios interesses, não só usufruir dela, quase que uma objetificação para ter os meus interesses financeiros, comerciais satisfeitos, mas de fato eu tenho que servi-la, ainda que isso signifique muitas vezes não me trazer um retorno financeiro. E a gente começa então a investigar isso. E óbvio, as escrituras não falam de marketing, né? Até porque nem existia marketing quando o cânon foi escrito e compilado e tudo mais. O marketing é uma ciência de 100 anos para cá, né? Surgiu ali enquanto ciência mesmo, 1900. Mas nas escrituras a gente tem princípios, a gente tem ordenanças da parte de Deus. O decálogo, por exemplo, é um material riquíssimo. Ainda que hoje em dia, quando a gente fala decálogo, parece que fede mofo, assim, né? Aquela coisa que não, o que isso tem a ver
com a gente vivendo aqui em 2022, metaverso, tecnologia, Alexa, e a gente vai falar de decálogo. Sim, a gente vai falar de decálogo, porque ali está o resumo da lei que se aplica para a gente. Ali, por exemplo, a gente vai ver Deus dando ordenanças que parecem no sentido estrito, que não tem nada a ver com marketing, como, por exemplo, não furtarás, por exemplo. E aí a gente começa a tentar trazer isso para cá, numa aplicação mais contemporânea, e pensar, será que quando eu estou vendendo, por exemplo, anuncio, sei lá, uma live, vou ensinar você a gravar um podcast, e na live eu só estou enrolando e não ensino nada para no fim vender um curso. Será que eu não estou roubando o tempo de alguém? Que nos dias de hoje o tempo é um recurso precioso. É uma forma de defraudar. É uma forma de defraudar. Então a gente começa a ver, se a gente pega as escrituras e tenta aplicá-las para o contexto contemporâneo, para as situações e os contextos que a gente vive hoje, a gente vai ver que tem muitos princípios ali que nos dão base para uma atuação eticamente bíblica do marketing, de uma forma que a gente não precisa deixar o marketing de lado, entendendo, tem uma ideia muito legal para a gente entender de uma forma mais clara, e você deve saber muito bem isso, que é a ideia de estrutura e direção. Uma estrutura, ela pode ter diferentes direções, a gente pode direcioná-la, né, para Deus, em direção aos propósitos de Deus, ou em desobediência a Deus, né, em contribuição com o mal. Então, entendendo o marketing como uma estrutura, eu não preciso abandoná-la, eu só preciso mudar a direção dela, deixar de usar o marketing para os interesses egoístas humanos e que nada contribuem com o plano de Deus para o mundo, e usá-lo de uma forma que aponta para a redenção, usá-lo de uma forma que vai servir as pessoas, que vai contribuir para que as pessoas tenham aquilo que elas precisam e gerar um benefício mútuo. Então, a ética cristã bíblica, ela é importante por isso, porque uma ética secular é insuficiente. Essa é a leitura que eu faço. Talvez eu vou apanhar um pouco por falar isso, mas na minha leitura é insuficiente, e as escrituras nos dá algo muito mais robusto, muito mais sólido para a gente então atuar enquanto profissionais de marketing, de comunicação, design, publicidade, o que for, qualquer área da nossa vida, assim. A ideia é que o meu valor e a minha justiça tem que excederem muito a dos fariseus. Exatamente. A gente já viu isso acontecendo na escritura. Não basta, não pode empatar. A gente tem motivo para ir além. Talvez seja isso, né? Você trouxe a ideia do decálogo para o raciocínio, e eu vejo muito do que você defendeu enquanto cristão lidando com marketing, enquanto cristão lidando com marketing nos negócios que você influencia, e também no que você está sugerindo, na própria essência teórica do decálogo, que a gente poderia dividir em duas grandes partes: a vida até o referente, diante do Senhor e a partir dele, e a vida em consideração ao próximo. Ali tem muito altruísmo, tem muita solidariedade, tem muita, enquanto eu obedeço, tem muito de respeitar o outro e querer o bem do outro como eu quero a mim mesmo. E tudo que você está defendendo aqui dentro do marketing, Kaique, eu acho que tem a ver com isso, né? É algo humano, é respeitar o ser humano enquanto ser humano. E eu faço isso enquanto conectado com Deus. Então eu trago o meu cristianismo para a ciência que está me ajudando aqui. Eu trago o meu testemunho com Cristo para esse ferramental. É por aí, então, a proposta de ter uma ética cristã aplicada ao marketing. Não pode deixar de ser crente para lidar com marketing. Eu venho como crente. Exatamente, né? A gente romper essa dualidade, né? Essa dicotomia, como se fossem duas coisas que não se dialogam,